Fala, turma do sétimo ano, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tafarel. Nós daremos prosseguimento ao nosso assunto que foi terminado na última aula, que foi sobre absolutismo. Então, só relembrando alguns pontos com vocês sobre o absolutismo. O que seria o absolutismo? O absolutismo ele é uma política onde o rei ele terá todo o poder concentrado em suas mãos. Tá legal? Poder esse político, econômico, militar e religioso. Todos esses poderes eles são concentrados nas mãos de um único rei. Os dois primeiros lugares a se tornar um estado, um país, foram Portugal e Espanha, nessa ordem. Tá? São algumas teorias que são chamadas de teorias contratualistas, que é tipo que o Estado tem que fazer um contrato com esse governante para se tornar absoluto. E aí a gente tem os dois teóricos mais famosos, como o Nicolau Maquiavel, beleza? Com sua obra O Príncipe, que é como se fosse um manual para um governante absolutista governar. E a gente tem o Thomas Hobbes com sua obra O Leviatã, tá? E a gente tem também o Jacques Bossuet, que vai dar um teor divino a esse rei. Ele vai falar que o rei ele é um governante escolhido por Deus. E aí, se você contesta esse rei, você está contestando a Deus. Tá? Então, esse rei seria um representante de Deus. Então, dá um caráter divino a esse rei. Beleza? Relembramos alguns pontos absolutistas, né? Então, a gente vai ter em Portugal o Dom João, tá? O Dom João I se formando com a escola de Sagres, com a Revolução de Avis, se tornando o primeiro rei. A gente vai ter com Fernando e Isabel formando a Espanha, formando a monarquia absolutista da Espanha. A gente vai ter com Henrique VIII, após a Guerra das Duas Rosas, começando com Elizabeth I, formando a monarquia absolutista da Inglaterra. E a gente tem o Luís XIV sendo um exemplo de um rei absolutista da França. Esse Luís XIV, famoso, conhecido como um rei sol por sua roupa reluzente, no qual ele foi em um baile da nobreza. Ele foi vestido com uma roupa iluminante, como um sol, ficou apelidado de Rei Sol. Esse Luís XIV, famoso pela célebre frase: "O Estado sou eu", que significa que ele é que define tudo, ele é o cara que define tudo. Tá legal? Lembramos a nossa aula de absolutismo? Vamos agora à política, que vai marcar esse período do absolutismo, que é a política mercantilista, tá? Essa política mercantilista, ela tinha como a principal ideia a acumulação de riquezas, tá? Então essa política mercantilista vai ser chamada também de capitalismo comercial, pois à medida que o lucro se acumula na circulação das mercadorias, a ênfase da política mercantilista recai sobre a atividade comercial. O que é isso? A agricultura e a indústria ficam em segundo plano por serem orientadas em função do interesse, do dinheiro. Então, a principal ideia desse política mercantilista é a acumulação de metais preciosos. Quais metais preciosos são esses? O ouro e a prata. Tá? O objetivo dessa política é promover a força do Estado e incrementar a riqueza da burguesia. Por quê? A burguesia vai financiar, vai ajudar esses reis a se tornarem absolutistas. Em troca, os reis vão ajudar também a burguesia a ganhar mais dinheiro. E aí fica aquele lance lá, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, não é isso? Então, vai ser chamado de capitalismo comercial porque é como se fosse a primeira fase do que a gente vai dar um pontapé para começar o capitalismo. E essa atividade comercial ela vai se basear principalmente no acúmulo
de metais preciosos como ouro e prata. Por quê? Porque era a partir da quantidade de ouro e prata que a riqueza de um reino ela era medida. Se um reino ele fosse muito rico, ele precisava contar com uma grande quantidade de ouro e de prata. Ele, por exemplo, para fazer a cunhagem da moeda era necessário o ouro e a prata. Por isso, a ideia de acumular tantas riquezas, tá? Tanto metais preciosos. Essa acumulação de metais preciosos, como ouro e prata, ela vai ser chamada de metalismo ou bulionismo. É a mesma coisa, tá? Que essa acumulação vão deixar muitas nações ricas e poderosas. As nações que tiverem mais metais preciosos, elas se tornam as mais ricas e poderosas. Portanto, esses governantes eles vão mover mundos para acumular metais preciosos. Além de comércio, além de tentar comercializar com outras nações, tá legal? Que trazia moedas para a economia do país, ele vai começar também a explorar territórios conquistados em busca de metais preciosos. Ah, professor, é nesse contexto aí que começam as grandes navegações? É nesse contexto aí, ó, atrás de metais preciosos. A Espanha, por exemplo, ela vai explorar toneladas de ouro aqui na sociedade, no território que hoje é a América. A Espanha, ela vai pegar um território que vai lá do México até a parte da Argentina. A partir do momento entre como Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, na expansão marítima, como nós vimos numa aula que a gente teve de expansão marítima. Portugal foi pioneiro, Espanha foi em segundo. Então, Portugal, após, para não ter muita treta entre os dois assina-se um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas, que define uma terra que ficar a tantas léguas do Cabo vai ser de Espanha e a outra de Portugal. E assim ficou definido. Espanha pegou a parte da América Espanhola, que foi do México até a Argentina, lá embaixo. Depois vocês dão uma olhadinha no mapa. É terra pra caramba. E Portugal ficou com o território que a gente conhece como Brasil. É claro que não é esse território todo, tá? Teve algumas compras de território, algumas conquistas. O Brasil também perdeu território, legal? Mas esse é assunto mais para frente. Aqui a gente vai falar dessa ideia do mercantilismo. Então, o mercantilismo ele vai se basear nessa acumulação de metais preciosos como ouro e prata, e essa acumulação de metais preciosos, a busca por essa acumulação de metais preciosos é chamada de metalismo ou bulionismo. Tá legal? Matamos? Vamos passar. O mercantilismo também, ele se baseia numa balança comercial favorável. O que é isso? Ah, isso é um nome difícil, cara. É um nome difícil só para explicar o seguinte, ó, você tem que comprar menos e vender mais. É isso? Mas só que aqui está da outra forma. Você tem que exportar mais, aumentar sua exportação e diminuir sua importação. Tá legal? Então você tem. Por que você tem que fazer isso? Porque lembra que quando eu falei para vocês, só que eu acabei de falar que a riqueza de cada monarquia absolutista era medida pela quantidade de metais preciosos. Então, se você vende mais e compra menos, você tem como guardar dinheiro, como guardar o metal precioso. E é por isso que eles vão fazer um incentivo das manufaturas nacionais. Essa é uma das características também. Então, vamos lá, balança comercial favorável, o que é? Diminuição das taxas de importação e aumento das exportações, protegendo o capital e as indústrias nacionais, tá? As manufaturas nacionais. O que é manufatura? Manufatura era como se fosse uma fábrica, só que os produtos eram feitos à mão, não feitos na máquina, tá? Aqui a gente tem a ideia do protecionismo alfandegário, que os reis eles vão criar impostos e taxas para evitar que os produtos vindos de outros países entrem
no seu território. Por quê? Porque isso é uma forma de estimular o comércio nacional e também evita sair a moeda para outros países. Então ele aumenta a carga tributária, a carga de impostos sobre importação de produtos agrícolas e manufaturados de outros países, cria regras e normas para a entrada de produtos estrangeiros, utiliza subsídios para baratear os produtos nacionais. Então ele começa a valorizar a indústria nacional. Isso é chamado de protecionismo. Tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui. O aumento das taxas alfandegárias, isso é chamado de protecionismo e nacionalismo econômico. Beleza? O pacto colonial, o sistema colonial. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Tá vendo lá? A gente conseguiu algumas colônias. Portugal conseguiu a colônia do Brasil. Portugal conseguiu colonizar o Brasil. Aí agora é o seguinte, o Brasil ele só pode fazer comércio com Portugal. Mas como assim? Ah, mas o comércio o Brasil vai receber para isso? Não. Tá? O que acontece? O Brasil é como se fosse um território português explorado, vai ser uma colônia de exploração. Todas as mercadorias que forem absorvidas aqui, como por exemplo, eles estavam atrás de ouro e prata, beleza? Mas aqui nesse momento ainda, eles não tinham descoberto ainda a região das Minas Gerais, que era riquíssima em ouro. Mas aqui a gente tinha, por exemplo, a cana-de-açúcar, pra caramba. A gente tinha também o pau-brasil, que no primeiro momento foi muito importante, mas a cana-de-açúcar, nesse período, foi o maior produto que foi exportado para fora do Brasil para Portugal. Porém, o Brasil ele não podia chegar lá e falar, eu quero fazer negócio com a Inglaterra. Não, o Brasil não podia fazer isso. O Brasil só podia fazer o negócio com Portugal. Por quê? Porque Portugal ele tinha uma garantia de comprar esse produto barato e vender esse produto mais caro para dentro do território europeu. Então, dentro desse contexto, começa esse pacto colonial. Como assim? Ó, a metrópole ela pode comercializar com quem ela quiser. Nesse caso, a metrópole é Portugal. Pode negociar com quem ela quiser. Mas o Brasil, que é colônia, não pode. Tá? Então, as colônias elas só podem negociar com a metrópole e a metrópole negocia com quem ela quiser. Então, elas conseguem pegar produtos mais baratos e vender esses produtos mais caros para o continente europeu. Então, isso é chamado de pacto colonial. E o colbertismo ou mercantilismo industrial. Procurando manter a balança comercial favorável mediante a diferença entre preços de compra e venda, a França, com o colbertismo, ganhou esse nome por causa de um ministro da economia chamado Colbert, as manufaturas de artigos de luxo produziam os principais rendimentos do Estado e da burguesia mercantil. Ou seja, o mercantilismo na França ele vai receber esse nome de colbertismo. É a mesma coisa, galera, mesma coisa. Porém, na França ele vai receber esse nome diferente de colbertismo, tá? Por causa do ministro Colbert. Como funcionava o pacto colonial, a gente vai olhar nesse esqueminha aqui, ó. Metrópole do pacto colonial. A colônia, ele enviava, aqui vamos falar no geral, tá? Vamos falar, por exemplo, da América Espanhola, que vai ser riquíssima em ouro e prata. A colônia, ela enviava os metais preciosos para sua metrópole, que era, no caso, a Espanha, que eu estou falando da América Espanhola, e essa metrópole ela fazia o comércio desses metais preciosos, podendo mesmo voltar até mesmo para a colônia. Tá? E isso aí se baseava principalmente, aqui no Brasil se baseou principalmente com a utilização das lavouras de cana-de-açúcar da mão de obra escrava africana, tá legal?
E aí, a gente vai voltar aqui, eu vou fazer um resumo para vocês de quais são as principais características do mercantilismo. Então, o mercantilismo ele vai ser uma política econômica que vai buscar o enriquecimento dessas nações através do acúmulo de metais preciosos, tá? Vai começar a busca pelo lucro. Então, o mercantilismo ele se baseia nos seguintes pontos, ó. Acumulação de metais preciosos, chamado de metalismo ou bulionismo, do protecionismo alfandegário, da balança comercial favorável, da balança comercial favorável, que é mesmo vender mais do que comprar, importa mais do que exporta, exporta mais do que importa, tá? Quando você compra um produto importado, eu comprei um produto importado, significa que esse produto veio de fora. Então, quando o Brasil exporta, ele vende a mercadoria. Quando ele importa, ele compra de fora. Então, a balança comercial favorável seria exportar mais do que importar. Então, metalismo, beleza? Acumulação de metais preciosos e riquezas. A balança comercial favorável. O protecionismo alfandegário, tá? As leis lá para desenvolver as manufaturas nacionais, se funciona através de um Estado forte e através de monopólios. O que é isso? As empresas nacionais são como se fossem monopólios, vai vigorar apenas empresas nacionais e funciona através desse sistema de pacto colonial, onde a colônia negocia com a metrópole e a metrópole negocia com quem ela quiser. O mercantilismo na França vai ser chamado de colbertismo, tá legal? Esse mercantilismo ele vai acontecer, por exemplo, na França, na Inglaterra, em Portugal e na Espanha, beleza? Então, a partir daí, a gente tem o início da colonização da América, onde, aqui tem uma famosa frase do Cristóvão Colombo: o ouro é o tesouro que possui e tem tudo o que necessita no mundo. Com ele tem também o meio de resgatar as almas do purgatório e de chamar o paraíso. Esta frase caracteriza o caráter e a conquista da América para os mercantilistas da época, em que o metalismo, a arrecadação de metais preciosos, era o poder de uma nação. E a América Latina, por possuir boas partes desses metais preciosos, foi alvo direto dos absolutistas. Tá? Então, fica aqui o fim da nossa aula, que espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha entendido também. Qualquer dúvida pode me perguntar. E é isso aí. Espero que todos estejam bem, todos fiquem em paz e tenham um bom final de semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau.